E nós vamos abrindo a palavra em Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7, amém? Os irmãos estão animados a continuar no Êxodo, amém? O Êxodo é a saída, não é? Então nós estamos de saída, né, Ezequiel? Estamos andando, não podemos desanimar não, né? Paramos aí os estudos na virada do ano, no Natal, na virada do ano, mas vamos recomeçar. Depois que nós terminarmos o Êxodo, nós vamos ter uma série de assuntos diferentes, assuntos mais, vamos tratar assim, modernos, assuntos do nosso dia a dia, e depois nós retornaremos na sequência bíblica. Depois do Êxodo, nós vamos estudar o Levítico. Vamos fazer um intervalo com alguns assuntos diferentes entre o estudo do Êxodo e o Levítico. Por hora, nós continuamos no livro do Êxodo. Quem assistiu no cinema o Êxodo? Ninguém assistiu? Assistiram? Gostaram? Mais ou menos? É? Muito bem. O filme, ele tem muita coisa que está na Bíblia, tem coisa que não está. Mas um filme normalmente não se dispõe a ser fiel à Bíblia, né? A gente vai no cinema, a gente tem que saber disso. Mas é interessante que o filme retrata muita coisa que a Bíblia não retrata, mas historicamente é possível ter acontecido. Isso é importante a gente saber também. Os estudiosos, eles falam dessa possibilidade. Agora, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que entender que ela não tem uma preocupação de contar a história. Então, às vezes, os capítulos vão se sucedendo e não tem muita sequência. Falta informações, você fica pensando, mas e isso e aquilo? É porque a Bíblia não tem essa preocupação de contar a história. Então, por isso que às vezes a gente sente que sim, não, está faltando alguma coisa aqui. Então, eu estava dizendo para minha esposa depois do filme que o filme retrata um Moisés, que a Bíblia é uma parte da vida de Moisés que a Bíblia não fala, mas que é possível que tenha sido assim. É possível, a gente não sabe. Quem vai garantir? A gente não sabe. Só o Papai do Céu que sabe e quem viveu naquela época, né? Mas é uma coisa interessante. Eu disse para ela, como que será que Moisés cresceu dentro do palácio do faraó e durante o seu crescimento ele viu o seu povo sendo escravizado? Como que será que ele deve ter administrado isso na cabeça dele? Por que só aos 40 anos ele resolveu fazer alguma coisa? A Jaqueline me disse, isso aí foi o amadurecimento dele. Eu falei, mas com 20 anos, com 30 anos, será que ele não teve aquele ímpeto? Porque aos 40 anos ele teve um ímpeto e saiu na defesa dos seus irmãos que estavam sendo escravizados. Nós vimos isso aqui. Mas e antes disso, como é que será que ele lidou? Vivendo no palácio as decisões de Faraó contra o seu povo. Como é que ele participava disso? E a Bíblia diz que ele era uma pessoa muito influente no Egito. Como será que foi isso? A gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe, que por volta dos 40 anos, a Bíblia nos fala que fica mais claro o tratamento de Deus na vida dele. Aos 40 anos fica mais claro esse tratamento de Deus na vida dele, que é quando ele, naquele ímpeto, ele vai separar a briga, né, dos seus irmãos lá, e ele acaba matando um egípcio. E a partir dali a Bíblia vai falando da história na vida de Moisés mais detalhada. E a gente sabe como é que foi o tratamento de Deus mais 40 anos. E depois desses 40 anos no deserto sendo tratado por Deus, então, ele vai com a sua família para o Egito. Ele volta com a sua família para o Egito. O filme não fala isso. O filme fala que ele voltou sozinho.
Mas a Bíblia diz que ele voltou para a casa do seu sogro, pediu permissão para o seu sogro e levou a sua esposa e seu único filho, Gerson. O filme é fiel nisso, o Gerson estava lá. O Arão também estava lá. Mas no filme mostra que ele vai sozinho. Mas a Bíblia diz que ele não voltou para o Egito sozinho. E também a Bíblia não fala nada da sua esposa, como que ela se sentiu nesse processo. Então, por quê? Porque a Bíblia não tem preocupação de contar a história. Às vezes a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? Eu queria saber isso, como é que foi isso? Mas a Bíblia, Deus não achou que seria importante nós sabermos. Aquilo que é importante está aqui. E nós então estamos nessa caminhada com Moisés, no capítulo 7. Nós vamos ver hoje o capítulo 7. É quando nós encontramos aqui o registro do primeiro embate de Moisés com o faraó. Primeiro grande embate de Moisés com o faraó, em obediência a Deus. O capítulo 6 termina com Moisés no desespero. Duas coisas podem levar o servo de Deus a uma situação como essa. Pode levar eu e você. Primeiro é quando nós vemos o tamanho da obra e nos sentimos indignos. A obra é muito grande, mas ao mesmo tempo Deus está confirmando no meu coração que eu sou a pessoa. A segunda coisa é quando nós temos a consciência dos nossos pecados. Isso muitas vezes nos leva a situação de desespero também. Duas coisas que podem acontecer na vida do servo de Deus, quando ele tem uma missão a cumprir. Quando ele se sente comissionado por Deus para uma tarefa. Esse sentimento da grandeza da obra e da nossa insuficiência pode acontecer na minha vida, pode acontecer na sua vida, independente do nosso ministério. Vamos imaginar que você recebeu de Deus uma tarefa que você acatou como tarefa de Deus. Vamos imaginar uma função na igreja. Você nunca teve uma função na igreja, um ministério na igreja. Mas você recebeu aquela incumbência e você acredita ser de Deus. Ninguém sabe do que se passa com você. Mas você está tremendo as pernas, porque aquela missão é muito grande. As pessoas olham para você e acham que você está tranquilo com isso. Mas só você e Deus sabem que você está apavorado com medo de não dar conta. Então, às vezes, essas crises, elas se passam entre Deus e o seu servo. E Moisés teve muitas dessas crises, que são normais ao servo de Deus. Isso é lição para nós líderes. Moisés é um exemplo claro de um líder para nós. E a Bíblia não esconde as crises de Moisés. Nós, como líderes, temos mania de esconder as nossas crises, né? Não vou contar não, porque o povo vai achar que eu sou fraco. Não é? Pode ser que da próxima vez eles não me escolham mais se eu começar a reclamar das crises. Às vezes nós não temos muita liberdade para compartilhar os nossos medos. Não é verdade? Mas a Bíblia não esconde os medos de Moisés, não. Ela expõe. Então Moisés termina o capítulo 6 numa crise. Porque Deus coloca diante de Moisés uma obra muito grande. E manda Moisés ir ao encontro de Faraó, dizer para Faraó, Faraó, libera o meu povo. E Moisés falou, Deus, quem sou eu para isso? O capítulo 7, você já encontra Deus tratando com Moisés, dando a Moisés um novo ânimo, dando a Moisés disposição nova. Então disse o Senhor a Moisés, diante da sua fraqueza. O que ele falou para Moisés? Moisés, olha, eu te constituí como Deus sobre o Faraó. E Arão, teu irmão, será teu profeta. Olha como Deus tratou com Moisés.
Moisés, você é o meu porta-voz. Você me representa junto ao faraó. Que coisa, hein? O Deus aqui está na letra maiúscula, viu, Davi? Está vendo como Deus falou? É um texto que a gente tem que saber interpretar esse texto, porque senão a gente pensa assim, isso quer dizer que Moisés era Deus? A gente sabe que não. Mas nesse momento o que Deus está querendo fazer com ele é dizer para ele, olha Moisés, você é meu representante e não foge dessa responsabilidade não. E eu vou colocar do seu lado Arão. E você vai mandar e ele vai falar, ele vai ser sua boca. Então, Deus está dizendo, eu te constituí, Moisés. Deus está tratando com Moisés. Tu falarás o que eu te ordeno, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Então, Deus aqui no versículo 1 e no versículo 2 está resumindo novamente os seus planos. Irmãos, uma coisa interessante é que quando Deus, nas narrativas bíblicas em que Deus usa esses homens, que nós vemos como Davi, Moisés, com Abraão, uma forma de Deus encorajar esses homens, que às vezes são confrontados com o seu desânimo, com a sua insuficiência, com a sua pequenez, mostrando para eles novamente a visão do que eles têm que fazer. Porque às vezes o medo, as dificuldades ao redor, faz a gente perder o foco. Então Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, não se esqueça que eu te chamei para isso. Fui eu, Moisés. Não foi você que saiu por sua própria vontade, não. Fui eu, Moisés. Então, vá. E eu estou te enviando com essa missão. Pronto, final. Deus faz um resumo, sabe, Rafael? Resumo. A gente gosta de resumo, né? Mais fácil. Foi Moisés, não esquece, não. Foi eu que te chamei e a sua missão é essa. Vai embora. Às vezes a gente tem que se lembrar disso. Porque é tanta coisa ao nosso redor, tanta coisa tirando o nosso foco, a nossa atenção, que a gente esquece quem nós somos e para que nós existimos. Você imagina, meu irmão, quanta coisa passa na cabeça de Moisés como homem? Quanta coisa deve passar? Eu fiquei 40 anos lá no meu sogro, viu, Walter? Ele arrumou um sogro bacana. Deu uma filha bonita para ele, deu serviço para ele, ele ganhou dinheiro. E ele deve ter pensado assim, eu fiquei 40 anos numa vida tão boa com meu sogro, e agora eu tenho que vir aqui passar por isso? Será que Moisés pensou isso ou não? O que vocês acham? É razoável? Se coloque no lugar de Moisés, a gente não pensaria isso? Espera aí, Deus. O senhor está me colocando numa enrascada, hein? Eu estava tão bem lá com a minha família, com meu sogro, agora eu tenho que voltar para o Egito, Deus? Então, Deus chama Moisés e renova a sua missão. E mostra para ele o plano. O versículo 3 e 5 tem uma expressão que você vai ver se repetindo muitas vezes aí no Êxodo. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, a terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Eu quero que vocês agora me expliquem isso. Professor de escola dominical,
pregadores. Me expliquem isso aqui agora. Deus mandou Faraó, Deus mandou Moisés. Moisés estava meio desanimado, com medo. Deus falou para ele, Moisés, vamos lá. Encorajou Moisés, e Moisés levantou todo animado. E Deus falou assim para ele, agora Moisés, você vai falar e Faraó não vai te ouvir. Então eu quero que vocês me expliquem isso, viu Zé Mauro? Você que é professor de escola dominical, teólogo, me explica isso aí. Espera aí, Deus, se o Senhor está me mandando, eu já não estou querendo ir, o Senhor está me mandando, ainda fala que Ele não vai me ouvir? E aí, Belozi? Vai lá, Belozi, prega a palavra, mas aquela pessoa que eu estou te mandando, Belozi, não vai ouvir. E, oh Deus, então não vou não, vai. Então você vai uma vez, Belozi, você vai duas vezes, você vai três vezes. Por que Deus fez isso? Por que Deus endurece o coração das pessoas a quem Ele nos envia pregar? Essa é a pergunta. Por que Deus endurece o coração das pessoas a quem Ele nos envia pregar? Guilherme. Sim, mas veja bem. Você está dizendo que Deus já sabia que Faraó não ia aceitar. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus ia fazer com que ele não aceitasse. Está entendendo a diferença? Ezequiel, quer dizer que eu posso entender que Faraó poderia ter liberado esse povo na segunda ou na terceira vez? Pode, não posso? O Ezequiel está dando uma resposta aqui. Deus endureceu para que o Moisés não estava pronto, para que o Moisés não se ensoberbecesse. Hã? Então diga para mim qual é. Sim. E aí? Não, e qual é? Fala com suas palavras então. Para quê? Ele queria fazer sinais e maravilhas a partir da dureza do coração. E por que ele queria fazer sinais e maravilhas? Para que o nome dele fosse engrandecido. Está tranquilo? A resposta da pergunta que eu fiz para você está no texto, Daniel. Você está certo? Se você seguir... Pois não, Zé, irmão? Naamã. Vocês que lembram da história de Naamã? Aquele capitão, comandante leproso, que foi conduzido, que foi orientado por uma serva. A Bíblia tem umas histórias. A serva que orientou o comandante, 7 vezes. Exatamente. Por que 7? Porque não foi na segunda? Porque não foi na terceira? Por que Faraó não libertou na segunda? Por que Faraó não libertou na terceira? O texto diz que foi Deus que endureceu. Então pode ser que o Faraó teria libertado na segunda, na terceira ou na quarta. Mas Deus falou, não, eu que vou endurecer o coração dele. Você já parou para pensar na dureza do coração do homem? A dureza do coração do homem pode ser o sinal do juízo de Deus. Deus endurece o coração do homem para manifestar o seu juízo. Por que o juízo de Deus sobre o Egito? Porque era uma nação idólatra, pagã. Uma nação que em todas as coisas ofendia ao Deus único e verdadeiro.
E o José Mauro disse bem, uma das nações mais importantes, o que acontecesse com o Egito, o mundo inteiro daquela época saberia. Era o povo mais poderoso sobre a face da terra. Deus não endurece os homens infundindo o mal em suas naturezas, mas através de meios. Falsos profetas, 2 Tessalonicenses, fala sobre os falsos profetas que surgirão no final dos tempos e farão sinais e prodígios e, se possível, enganariam até os eleitos. A Bíblia diz que esse vai ser um sinal dos últimos tempos, o endurecimento do coração das pessoas. E os falsos profetas serão instrumentos de Deus para isso. Misericórdia, hein? O coração do homem é endurecido pela própria ação do diabo. A Bíblia diz que o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Deus pode permitir que Satanás exerça um poder maior sobre aqueles que ele irá endurecer de maneira especial. Concordam, amém? Tem sentido bíblico isso, não é? Deus pode liberar Satanás, ou fazer de Satanás seu instrumento. O homem pode ser endurecido pelas circunstâncias. Deus pode permitir que certas coisas aconteçam e transformem os desejos malignos dos homens em ações. Sejamos todos humildes, às vezes é somente a falta de oportunidade que restringe os homens de cometerem uma ampla decadência. O próprio estado mental do homem. Algumas palavras utilizadas no hebraico para se referir ao ato de Deus endurecer os homens têm o sentido de firmar a resolução de alguém. Talvez pudéssemos dizer que, embora Deus não inicie as convicções malignas do homem, Ele dá a alguns homens a coragem de suas próprias convicções. Amém ou não? Interessante isso aqui, não é? Deus não iniciou o intento maligno, mas Ele pode ter criado circunstâncias em que aquele intento maligno ganhou mais força e mais convicção. Foi o caso de Faraó, porque Faraó persistiu em não permitir que o povo saísse do Egito. A rebelião de Faraó foi uma rebelião que persistiu por um longo tempo. O versículo 6 e 9 nos falam então do encontro o encontro com Faraó. Moisés e Arão foram prevenidos por Deus acerca do que enfrentariam. Nem sempre Deus vai nos prevenir tão especificamente do que vamos encontrar. Mas, pela orientação da palavra, nós já podemos esperar alguma coisa. Entenderam? Amém? Deus disse a Moisés e Arão claramente o que Faraó ia fazer. Mas, às vezes, Thaís, Deus pode enviar você para falar com alguém, ou para uma missão, e não dá para você os detalhes, como deu para Moisés. Mas, pela sua inteligência, pelo seu estudo da palavra, você já pode pensar no que você vai encontrar. Então, nós não podemos dizer que Deus nos manda para uma missão sem nos preparar antes. Às vezes, nós é que não estudamos, não pensamos, não nos preparamos devidamente.
Mas Deus não nos envia para uma missão às cegas. Ele nos capacita. Ele nos capacita. Agora, a palavra de Deus ela é muito clara acerca do que é o homem. E do que você pode esperar de um homem que não tem a Cristo como Salvador. Então, quando você vai, por exemplo, para uma missão evangelística, você já, mais ou menos, você já sabe qual que é a atitude de um homem que resiste à palavra. Então, você já se prepara. No verso 10 ao verso 13, então, o primeiro sinal. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e disse diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpente. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Me explica isso aí também, meu irmão. Deus mandou Moisés, deu autoridade para Moisés fazer sinais e prodígios. Mas, Guilherme, do mesmo jeito que Moisés fez, os magos fizeram. De onde vem o poder dos magos? De Deus? De onde vem o poder dos magos? O diabo tem poder de fazer sinais e prodígios? A Bíblia é clara nisso. A Bíblia é muito clara nisso, que o diabo vai jogar tão pesado com isso, que se os crentes não estiverem muito firmes na palavra, eles vão ser enganados. Isso se aproximando dos últimos tempos. Então, quando a gente lê esse texto aqui, é apenas um exemplo de tantos que a gente tem na Bíblia, de pessoas que foram usadas pelo diabo para fazer sinais e prodígios também. Mas uma coisa interessante aqui é que Deus não deixou Moisés envergonhado, né? Porque o bordão de Moisés comeu todos os outros. E Faraó percebeu que o poder de Moisés, que estava em Moisés, era maior do que o dele. Porque Deus faz as coisas perfeitas, mas o diabo não. O diabo é mestre na ilusão e mestre da mentira e da falsificação. Mas o que Deus faz é perfeito. Agora o texto nos diz no versículo 13 que, todavia, apesar disso, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então agora começa agora uma sequência de sinais. E na próxima quarta-feira, meus irmãos, eu não sei se nós vamos conseguir ver todos os sinais. Eu fiz um resumo de cada sinal e do que significa cada sinal. São 10. Hoje nós vamos ver um. Quarta-feira nós vamos ver, eu acho que não dá tempo de ver os 10, porque senão fica muito cansativo também. Mas nós vamos pegar vamos abranger aí vários capítulos. Vários capítulos aí, até o capítulo 12, nós vamos abranger na próxima quarta-feira, vendo como Deus agiu com Faraó. Mas o primeiro sinal, ou a primeira praga, conforme o verso 14, disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. O que é um coração obstinado? Obstinado é uma pessoa teimosa. É a perseverança contrária. Ele persevera para o mal. Ele é determinado em continuar fazendo o que está errado. Então Deus percebeu
e disse a Moisés que o coração de Faraó estava realmente determinado a não obedecer. Então Deus orienta ele a ir ter com Faraó, vai ter com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferireis as águas do rio e se tornarão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó, os seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração do Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois as águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Agora, a disputa se torna mais severa, o confronto se torna mais severo, porque Deus resolve agora punir os egípcios através daquilo que os egípcios consideravam a base para a sua vida. O Nilo era tudo para os egípcios, era a base, o Nilo era o Deus maior. Do Nilo saía toda a plantação, do Nilo dependia, a economia dependia do Nilo. A sobrevivência do povo, a água que eles bebiam, vinham do Nilo. Então Deus resolve agora disciplinar ou punir, enviar juízo aquilo que era a base da vida e da religião dos egípcios. Os egípcios adoravam o rio e também as criaturas do rio. As águas fertilizavam e regavam suas plantações, alimentavam com os peixes, os alimentava com peixes e continuava de ser a sua bebida favorita. Em um só golpe as águas do rio se tornam em sangue. Deus está de fato aqui querendo ou está mexendo com o povo do Egito. Os magos de Faraó então repetem o sinal. Como? Aqui a gente calcula que os magos pegaram alguma água lá e transformaram em sangue, né? Talvez água que sobraram, a gente não sabe. São detalhes da história que, né? Já tinha tudo se transformado, né? O julgamento durou 7 dias. Aos egípcios foi também permitido cavar para encontrar água para a sua sobrevivência. O Senhor é longânimo, ele se torna mais duro somente na medida em que o homem insiste em sua rebeldia. Lembre-se de que Moisés avisou 2 vezes antes que o julgamento ocorresse. Esse assunto, entre os muitos que nós já mencionamos aqui, nos coloca também a pensar um pouco sobre até onde vai a dureza do coração do homem e a misericórdia de Deus. Como Deus trata a dureza do coração do homem muitas vezes.
Já parou para pensar nisso? Você já esteve do lado de alguém que você falou do Evangelho para ele? Está muito claro para as outras pessoas que o Evangelho é a solução para ele. Ele não tem outra coisa a fazer, mas ele ainda assim persiste na sua dureza. Já esteve do lado de alguém assim? Como Deus trata essa dureza do coração? Até onde vai essa rebeldia? Moisés já havia avisado que isso iria acontecer. Agora, meus queridos, eu coloquei aí na nossa folha de estudo um comentário que eu achei muito interessante, que nós vamos mencionar ele no próxima quarta-feira com detalhes. Que é a introdução a essas pragas que se seguem, tendo como primeira essa praga de transformar a água do Nilo em sangue. As pragas vieram por acaso? Ou seja, tinha alguma razão de ser o fato de a ordem dessas pragas tinha algum sentido? Ou isso foi aleatório? Qual era o propósito de Deus enviando uma após outra e exatamente aquele tipo de praga? Esse comentarista que eu coloquei para os irmãos aí, ele faz uma síntese aí, dividindo as pragas em 3 grupos de 3. E nós vamos ver isso na próxima quarta-feira, vamos voltar nisso aqui. Eu coloquei isso aqui apenas para introduzir o assunto, para na quarta-feira nós entrarmos nisso aí. O que o comentarista propõe aqui, fazendo um resumo para vocês podem ler em casa, é que essas pragas aqui você pode interpretá-las fazendo uma comparação com a criação de Deus, com as coisas que Deus criou em Gênesis no começo, lá. Lembra que Deus estabeleceu uma ordem na criação? No primeiro dia Deus criou isso, no segundo foi isso, no terceiro isso. Então o autor propõe aqui uma comparação com as pragas e o propósito de cada uma delas. Por que foi aquele tipo de praga? Com isso, a Bíblia, mais uma vez, mostra para nós o conflito entre Deus e o diabo, ou entre o reino de Deus e o império das trevas, tendo aqui como seu representante o Egito. Em Gênesis, nós vimos claramente o conflito entre Deus e este mundo, e isso ficou de uma forma muito clara, muito evidente, quando, através de um homem chamado Nimrod, a Bíblia diz que era o homem mais poderoso da terra, e ele influenciou uma grande parte do povo daquele tempo e levou aquele povo à construção de uma torre, com o objetivo de concorrer com Deus. E foi claro a ação de Deus quando Deus confundiu aquele povo. Então, novamente, aparece aqui esse conflito de poder. Os julgamentos de Deus através das pragas derrota o Egito e expõe os seus deuses como impostores. Cada uma das pragas ataca um deus egípcio, ou os principais deles. Estes eventos permanecem para sempre como um aviso para as nações do futuro e o grande julgamento que acontecerá um dia, de forma definitiva na volta de Jesus. A memória dessas coisas era para humilhar os pagãos e confortar o povo de Deus. Amém? Interessante que vocês vão observar nas pragas que Deus preservou o povo de Israel de todas elas. E Deus ele inaugura essa sessão de juízo com sangue. E termina essa sessão com sangue.
E o resto da Bíblia Sagrada vai nos mostrar que o que salva é o sangue de Cristo Jesus derramado. Os israelitas deveriam aspergir o sangue na porta. Matança também, sangue. Imagina, meus irmãos, que coisa chocante, tanto sangue. Isso iria ficar na memória, no subconsciente desse povo, por muitos e muitos anos. Tudo isso em preparação para a vinda daquele que iria derramar o seu sangue mais tarde para salvar a humanidade. Amém? Eu queria concluir essa palavra nessa noite, aplicando ela a nós que somos chamados para fazer a vontade de Deus de diversas maneiras, em diversos lugares. Estamos sujeitos a ter momentos de desânimo, mas não use isso para desanimar. Nós estamos sujeitos, eu conheço a natureza pecaminosa, você conhece, então não entre nessa onda, não desanime. Porque às vezes a gente fala isso, pensa, reflete, não, o ser humano desanima mesmo, ele é fraco. E às vezes a gente usa isso para dar ocasião aos nossos desânimos, mas é o contrário, gente. A palavra vem nos orientar exatamente para a gente não entrar nessa onda. Quando o desânimo vier, você repreende ele em nome de Jesus, porque não é de Deus o desânimo. Desânimo com as coisas de Deus? Não, isso é a nossa natureza pecaminosa. Resiste a ela. Resiste a ela porque ela não é de Deus. E de muitas maneiras o diabo vai usar isso. Ele é astuto, porque ele também conhece a nossa natureza. Lembre-se de quem nós somos. Foi o que Deus fez com Moisés. Moisés, você é aquele que eu constituí. Lembre-se de quem você é. E lembre-se para que nós existimos. Não desanime. Amém? Que Deus nos abençoe e nos encoraje a sermos esse Moisés no meio do Egito, porque na verdade o mundo é o Egito, né? O Egito, até a volta de Jesus, ele tipifica o reino das trevas. O Egito, a Babilônia. Então nós fomos enviados para viver no meio do Egito, no meio da Babilônia. Que Deus nos ajude e nos encoraje a continuar dando um bom testemunho, a sermos fiéis, a sermos verdadeiros Moisés. Amém, gente?